Olá, boa noite. Eu estava pensando aqui num capítulo de João, do Evangelho de João, que ele fala coisas incríveis. O Senhor Jesus fala coisas incríveis aqui. Eu estava pensando, imagina chegar alguma pessoa na sua casa e você perguntar, de onde você vem? Ela falar assim, eu venho de São Paulo, eu venho do Rio de Janeiro, eu venho de Salvador. Agora imagina se essa pessoa fala para você, eu cheguei do céu, eu desci do céu, eu acabo de vir do céu. Você ficaria surpreso, você falaria, puxa, quem é essa pessoa que veio do céu? E é realmente no capítulo 6 que o Senhor Jesus repete várias vezes. Ele fala, meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu, no versículo 32, e depois ele vai dizer, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Olha que coisa incrível, que desce do céu. Você conhece alguém que desceu do céu? Eu conheço uma pessoa que desceu do céu, o próprio Senhor Jesus Cristo. E ele continua dizendo, fala assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede. E ele mais à frente fala, porque eu desci do céu. Eu desci do céu? Uau, o que é isso? Desci do céu. Onde estava esse ser antes? Estava do céu, porque é Deus. Quando ele conversa com Nicodemos, no capítulo 3 do mesmo Evangelho de João, ele diz para Nicodemos, ninguém subiu ao céu, a não ser o Filho do Homem, que está no céu. Então, além de ele ter descido do céu, ele era capaz de subir ao céu, ele era capaz de estar ao mesmo tempo no céu e conversando com Nicodemos. Isso é estar mais de um lugar ao mesmo tempo. Isso é onipresença, isso é um atributo divino. E ele continua aqui no Evangelho de João, versículo 38, fala, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E mais à frente, murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. Claro, eles não entendiam nada disso. E mais à frente, ele continua dizendo assim, não é esse Jesus, filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Imagina a grande interrogação na cabeça dos judeus de ter esse homem diante deles falando que desceu do céu. Isso é impossível para a mente humana natural entender uma coisa dessas. E mais à frente, ele vai dizer mais vezes, no versículo 50, este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Ele falou isso várias vezes, que desceu do céu, e aqueles judeus não estavam entendendo coisa alguma. E mais adiante, no versículo 62, aqui de João, capítulo 6, ele vai dizer, que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Já que eles não estão entendendo e não estão aceitando que ele tenha descido do céu, então ele está dizendo, o que vocês acham se eu subir de volta para onde eu estava no céu? Ele iria subir depois, ele ia ressuscitar, ia ascender ao céu e subir ao céu depois de ressuscitado. O que é bonito nesse capítulo aqui também é que ele faz várias vezes uma similaridade de si mesmo com o pão. Primeiro falando do maná que desceu do céu, o pão que vinha do céu e caía no deserto, e aquele pão, aquele maná logo se derretia quando o sol aparecia, ele se derretia. Era uma coisa que caía sobre a areia e sobre as plantas do deserto e se derretia depois. Ele se compara a pão. E eu estava pensando como é interessante isso, porque uma receita básica de pão, ela leva basicamente trigo, água, fermento e óleo. E depois tem que assar, tem que levar ao fogo. Muito bem. Tem um versículo que Jesus fala assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. E ele efetivamente veio do céu para morrer. Ele foi o grão de trigo que caiu do céu. Mas ele é também o pão da vida. E para você fazer um pão, você tem que moer o trigo. E ele foi moído pelas nossas iniquidades, como fala Isaías 53, né? Isaías, que ele fala, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Na cruz, ele foi efetivamente moído. Ele foi estraçalhado por nós, por amor de nós. Mas o trigo não é apenas moendo o trigo. E para moer trigo, normalmente usava-se aquelas pedras onde elas raspavam
uma na outra, ia moendo os grãos até se tornar uma farinha bem fina. Mas não é só isso, você tem que misturar esse trigo com água. Misturar esse trigo com água. E pense no que houve de água nessa morte de Cristo na cruz, porque quando ela é mencionada profeticamente, ele fala: as ondas e as vagas passaram sobre mim. Isso lá nos Salmos. As ondas e as vagas passaram sobre mim. Ele era o ungido de Deus. O que é ungido? Aquele que Deus derramou seu óleo sobre ele para ser o escolhido de Deus para essa obra. Trigo, água, óleo, fermento. E o fermento? Onde entra o fermento? Ele recebeu na cruz o fermento dos nossos pecados. Porque na Bíblia, fermento equivale a pecado. É uma figura do pecado. Porque o pecado, como fermento, assim como o fermento, o pecado tudo contamina. E assim ele morreu. Agora faltava uma coisa para esse pão: fogo. Para você terminar de fazer o pão, tem que assar o pão. E ele passou debaixo do fogo do juízo de Deus quando esteve ali na cruz. Deus julgando Cristo no meu lugar, no seu lugar. Se você é um que crê em Jesus como seu Salvador, no seu lugar, ele morreu no seu lugar, levou os seus pecados, levou o fermento dos seus pecados, recebeu os vagalhões sobre si da ira de Deus e do juízo de Deus, do fogo do juízo de Deus. Agora uma coisa importante: o pão, o maná, que era o pão que caía do céu no deserto, ele logo se dissolvia. Vinha o sol, sumiu, não tinha mais. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não ia encontrar mais maná, senão no outro dia. Um pão natural, depois de feito, você pode guardar só por alguns dias, mas com o tempo ele vai também se estragar. Um pão não permanece eternamente. Mas Cristo é esse pão que desceu do céu e não só foi esmagado, foi assado, foi totalmente castigado na cruz, mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia, depois de morrer, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. E ele é um pão agora, é um homem agora ressuscitado no céu, que não morre mais, que não estraga mais, que não morre. E é esse mesmo homem que desceu do céu, que se fez carne, que é Deus e homem, o Filho eterno de Deus, é esse que convida eu e você para crermos nele, para recebermos salvação. E entenda uma coisa interessante que fala também aqui no versículo 40: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Isso ele convida agora, cada um. Ele convida e ele mostra que fora dele não tem nada. Não tem nada. Talvez um dia você tenha ouvido falar de Jesus, talvez um dia você tenha até se convertido a Jesus. E depois desanimou, depois saiu por aí. Veja, interessante isso aqui. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Ninguém pode ouvir, a não ser que seja nascido de novo. Porque lá em Coríntios diz que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então esse discurso não dava para entender senão espiritualmente. Como entender que um homem veio do céu? Não pode. A carne não entende isso. A carne não tem nenhum valor, não consegue saber nada, não consegue entender nada. Ele continua depois e fala assim: isso escandaliza-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. E depois ele diz: mas há alguns de vós que não creem, porque ele bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Esse é um outro atributo de Deus: onisciência. Sabe tudo, conhece todas as coisas, conhece os pensamentos das pessoas. E quando ele fala no versículo mais adiante, então disse Jesus aos 12, porque muitos discípulos estavam se retirando, que na verdade muitos eram apenas curiosos, que seguiam a Jesus por causa do pão que eles comiam, do pão material que eles comiam, da multiplicação do pão, ou porque eram curados de doença, como hoje enchem as igrejas por aí, pessoas que estão só procurando as benfeitorias desta vida, não estão nem um pouco interessadas em Cristo.
Estão interessados só nas coisas materiais, nas benesses materiais. E ele falava assim para os discípulos: quereis vós também retirar-vos? E essa resposta de Pedro aqui é fantástica, é maravilhosa. Então respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Será que você, em algum momento da sua vida, já disse assim: Senhor, para quem eu irei? Tu tens as palavras de vida eterna. E eu tenho conhecido que tu és o Cristo de Deus. Será que você um dia disse isso? Será que você está procurando outra coisa para satisfazer você nessa vida, nesse mundo, de costas para Jesus? Não vai encontrar, não vai encontrar nada, de jeito nenhum, porque Ele é aquele que quer salvar você eternamente. E fora dele não tem salvação, fora dele não tem nada que permaneça. Tudo fora dele é passageiro, é efêmero. Eu espero que você realmente conheça esse Jesus que desceu do céu e creia nele se ainda não creu, e se já creu, se apegue a ele. Uma das coisas que você conhece, uma pessoa realmente convertida, é que ela quer andar com Jesus. Ela quer estar sempre com Jesus. Quando aqueles discípulos no caminho de Emaús, o Senhor abre as escrituras para ele, depois de ressuscitado, eles não estavam reconhecendo quem era Jesus, o Senhor abre as escrituras para eles, eles ficam maravilhados, eles falam: não nos aquecia o coração quando ele abria as escrituras para nós? E depois, num momento, ele fala assim, o Senhor faz de conta que vai passar adiante, que vai embora, ele fala assim: Senhor, fica conosco, já é tarde. Esse é o desejo de uma pessoa realmente convertida a Cristo. Fica conosco, fica comigo, Senhor. Não quer ter outra companhia, senão a companhia desse Senhor, que é maravilhoso. Uma boa noite de sábado para você. Espero que possa voltar aqui uma outra hora também para meditar em algum capítulo, algum versículo da Bíblia. Grande abraço. Deus abençoe.